Saladino costuma ser lembrado como o grande inimigo dos cruzados, o homem que desafiou reis cristãos e recuperou Jerusalém. Mas sua história começa muito antes das batalhas e dos cercos. Em um mundo islâmico dividido, marcado por rivalidades internas, fé profunda e conflitos constantes. Nascido em circunstâncias modestas, ele não parecia destinado à grandeza. Ainda assim, por meio da disciplina, da inteligência política e de uma visão estratégica rara para seu tempo, Saladino se transformou em um líder capaz de unir povos fragmentados e enfrentar uma das maiores forças militares da Idade Média. Ao longo deste vídeo, vamos acompanhar sua trajetória desde a juventude discreta até o auge do poder, passando pelas intrigas do Egito, pelas disputas no mundo muçulmano, pelos confrontos decisivos contra os cruzados e pela reconquista de Jerusalém, um evento que mudou o equilíbrio do Oriente Médio. Também veremos como sua postura diante da vitória e da derrota construiu um legado respeitado até mesmo por seus inimigos. Se você gosta de histórias reais que parecem lendas, cheias de estratégia, fé e escolhas que moldaram o mundo, já curta o vídeo, se inscreva no canal e venha comigo. Agora, vamos começar a história de Saladino. Saladino nasceu em 1137 ou 1138, em Ticrite, às margens do rio Tigre, uma cidade que naquele momento não ocupava lugar de destaque nos grandes mapas do poder islâmico. Sua família era de origem curda, pertencente a um povo historicamente ligado às montanhas, à vida militar e ao serviço de diferentes senhores muçulmanos. O nascimento do menino ocorreu em um contexto curioso. Na mesma noite em que veio ao mundo, seu pai, Ayub, e seu tio, Shirkuh, foram obrigados a deixar Ticrite após um conflito político local. Assim, desde o primeiro dia, a vida de Saladino esteve ligada à instabilidade, à migração e às consequências das disputas de poder. A família encontrou abrigo em Mossul e, mais tarde, estabeleceu-se em Baalbek e Damasco, cidades importantes do mundo islâmico do século XII. Esse era um período marcado por fragmentação política. O Oriente Médio muçulmano estava dividido entre diversos emirados, sultanatos e califados, muitas vezes rivais entre si. Ao mesmo tempo, os Estados Cruzados, fundados após a Primeira Cruzada, ocupavam territórios estratégicos na Síria e na Palestina, impondo uma presença cristã latina permanente em uma região historicamente islâmica. Saladino cresceu, portanto, em um mundo onde a guerra não era um evento excepcional, mas parte do cotidiano. Durante sua infância, ele não foi preparado imediatamente para a glória militar. Diferente de outros líderes que desde cedo foram moldados como guerreiros, Saladino teve uma formação relativamente equilibrada. Recebeu educação religiosa sólida, estudando o Alcorão, a jurisprudência islâmica e os princípios do sunismo, que mais tarde seriam centrais em sua visão política. A fé não era apenas um elemento espiritual, mas uma linguagem comum que legitimava o poder, justificava alianças e dava sentido às guerras travadas contra inimigos externos e internos. Ao mesmo tempo, a educação militar estava sempre presente, ainda que de forma indireta. Vivendo em cidades governadas por comandantes e generais, Saladino observava treinamentos, desfiles, relatos de campanhas e o movimento constante de tropas. Seu pai ocupava cargos administrativos e militares, enquanto seu tio, Shirkuh, se destacava como um guerreiro experiente, conhecido por sua força física, coragem e temperamento agressivo. Shirkuh servia a Nur ad-Din, o poderoso governante da Síria, um líder que se apresentava como defensor do Islã sunita contra os cruzados e contra o califado fatímida xiita do Egito. Na convivência com o tio, Saladino teve seus primeiros contatos reais com o poder. Shirkuh não era apenas um soldado, mas um homem profundamente inserido nas engrenagens políticas da região. Por meio dele, o jovem pôde observar como decisões militares estavam sempre ligadas a interesses políticos, como alianças eram frágeis e como a lealdade podia mudar conforme as circunstâncias. Ainda assim, nesse período, Saladino parecia mais inclinado aos estudos do que às armas. As fontes indicam que ele não demonstrava entusiasmo especial pela vida militar, preferindo atividades intelectuais e religiosas.
Enquanto isso, o cenário ao redor se tornava cada vez mais tenso. Damasco, onde Saladino passou parte de sua juventude, era um centro cultural e religioso, mas também um ponto estratégico cercado por ameaças. Ao sul e a oeste, os Estados Cruzados mantinham fortalezas e rotas comerciais. Ao norte e a leste, diferentes líderes muçulmanos disputavam influência. O jovem crescia ouvindo histórias de derrotas humilhantes sofridas pelos muçulmanos décadas antes, especialmente a tomada de Jerusalém em 1099, ainda viva na memória coletiva como um trauma religioso e político. Esse ambiente moldou sua visão de mundo de forma silenciosa. Saladino não se destacou na juventude como um prodígio militar, nem como um herdeiro óbvio do poder. Pelo contrário, parecia destinado a ocupar um papel secundário, talvez administrativo ou religioso, servindo sob a sombra de figuras mais carismáticas e agressivas, como seu tio. Essa posição de observador, porém, teve um efeito profundo. Ele aprendeu a escutar, a analisar comportamentos, a entender o peso das decisões e a perceber que o verdadeiro poder não vinha apenas da força bruta, mas da capacidade de unir pessoas em torno de um objetivo comum. À medida que amadurecia, Saladino começou a acompanhar mais de perto as campanhas militares conduzidas por Shirkuh a serviço de Nur ad-Din, ainda não como protagonista, mas como parte de um círculo próximo ao comando. Nessas experiências iniciais, teve contato direto com a realidade da guerra, a logística, o sofrimento das populações civis, as negociações que evitavam batalhas desnecessárias e, sobretudo, as consequências políticas de cada vitória ou derrota. Também presenciou a rivalidade constante entre muçulmanos sunitas e xiitas, um conflito interno que enfraquecia o mundo islâmico tanto quanto a presença cruzada. Assim, ao final de sua juventude, Saladino era um homem moldado mais pela observação do que pela ação direta. Carregava consigo uma formação religiosa sólida, uma compreensão prática da política regional e uma consciência clara da fragilidade do poder quando não sustentado por legitimidade e apoio popular. Ainda estava distante da glória, dos grandes confrontos e do reconhecimento histórico. No entanto, sem que muitos percebessem, aquele jovem discreto já reunia os elementos que, em breve, seriam colocados à prova em cenários muito maiores, quando o destino o empurraria para o centro das disputas que definiriam o futuro do Oriente Médio. A entrada de Saladino na vida militar não aconteceu por vocação pessoal, mas por circunstância. O destino o puxou para o centro dos acontecimentos quando seu tio Shirkuh recebeu de Nur ad-Din a missão de intervir no Egito, um território rico, estratégico e politicamente instável. O califado fatímida, de orientação xiita, vivia seus últimos anos corroído por disputas internas, vizires rivais e uma corte incapaz de manter autoridade plena. Ao mesmo tempo, o Egito despertava o interesse dos Estados Cruzados, que viam ali a chave para cercar os territórios muçulmanos da Síria. Era uma região onde política e guerra se confundiam a cada decisão. Saladino acompanhou Shirkuh nessas campanhas ainda jovem, sem ocupar posição de destaque. Inicialmente, sua presença era quase discreta, atuando como parte do séquito familiar e administrativo. No entanto, foi nesse ambiente que ele teve seu primeiro contato direto com a guerra em larga escala. As marchas longas pelo deserto, a escassez de suprimentos, a tensão constante, diante de emboscadas e a necessidade de disciplina absoluta, marcaram profundamente sua formação. Diferente dos relatos heróicos, a guerra que Saladino conheceu no Egito era exaustiva, marcada mais pela espera e pela negociação do que por batalhas decisivas. As expedições de Shirkuh ao Egito ocorreram em meio a um jogo político complexo. O vizir Fatímida Shawar alternava alianças conforme seus interesses, ora chamando os sírios muçulmanos para ajudá-lo, ora buscando apoio dos cruzados. Do reino de Jerusalém, Saladino testemunhou de perto como inimigos declarados podiam se tornar aliados temporários e como promessas feitas em tempos de crise eram rapidamente quebradas. Essa experiência moldou sua compreensão de que a política, especialmente em tempos de guerra, raramente seguia linhas morais claras.
Durante esses conflitos, Saladino começou a assumir pequenas responsabilidades militares e administrativas. Ainda não era um comandante, mas passou a liderar destacamentos menores, supervisionar tarefas logísticas e participar de conselhos estratégicos. Esse envolvimento gradual revelou sua capacidade de organização e sua calma em situações de pressão. Enquanto Shirkuh era conhecido por sua agressividade e impulsividade, Saladino se destacava pela prudência, pela observação cuidadosa do terreno e pela preocupação com a coesão das tropas. O contato direto com os cruzados também foi decisivo. No Egito, Saladino enfrentou forças cristãs, não apenas em campos de batalha, mas em negociações tensas, cercos prolongados e disputas por fortalezas estratégicas. Ele pôde observar os métodos militares dos cruzados, sua disciplina, suas fortalezas bem construídas e, ao mesmo tempo, suas limitações em ambientes hostis, como o clima egípcio e as longas linhas de suprimento. Essas observações seriam fundamentais anos mais tarde, quando enfrentaria os reinos cruzados em confrontos decisivos. Ao mesmo tempo, a convivência com a corte fatímida expôs Saladino a um mundo político sofisticado, mas profundamente decadente. O califa fatímida ainda detinha prestígio simbólico, mas o poder real estava nas mãos de vizires que se sucediam rapidamente, muitas vezes assassinados ou depostos. Intrigas, conspirações e traições eram parte do cotidiano. Saladino aprendeu a se mover com cautela nesse ambiente, evitando chamar atenção excessiva e mantendo uma postura respeitosa, mas vigilante. A morte de Shirkuh, após sua nomeação como vizir do Egito, foi um ponto de virada inesperado. Contra todas as expectativas, Saladino foi escolhido para suceder o tio. A decisão surpreendeu muitos, já que ele era jovem, sunita e visto como uma figura relativamente discreta em uma corte majoritariamente xiita. Essa nomeação não representava apenas uma promoção, mas um enorme risco. Saladino passou quase da noite para o dia de observador a protagonista, cercado por inimigos potenciais e por aliados desconfiados. Nesse novo papel, suas responsabilidades se multiplicaram rapidamente. Precisava garantir a segurança do califa, manter o controle sobre o exército, administrar um território vasto e, ao mesmo tempo, responder às expectativas de Nur ad-Din, que observava atentamente seus movimentos à distância. Cada decisão exigia equilíbrio entre força e diplomacia. Qualquer erro poderia significar uma revolta interna ou uma intervenção externa dos cruzados. Essa fase marcou o amadurecimento definitivo de Saladino. A experiência no Egito transformou sua visão sobre poder e liderança. Ele compreendeu que governar exigia mais do que vencer batalhas. Exigia paciência, legitimidade e a capacidade de lidar com adversários que nem sempre empunhavam armas. Ao final dessas campanhas iniciais, Saladino já não era apenas o sobrinho de um general. Tornara-se um líder em formação, moldado pelo caos político do Egito e pela dura realidade de uma guerra, onde a sobrevivência dependia tanto da inteligência quanto da espada. A nomeação de Saladino como vizir do Egito, em 1169, foi recebida com surpresa e desconfiança quase generalizadas. Jovem, estrangeiro e sunita, em um estado governado há séculos por uma elite xiita fatímida, ele parecia uma escolha frágil para um cargo tão sensível. Muitos na corte acreditavam que sua função seria temporária, uma solução conveniente até que outra figura mais adequada surgisse. Poucos imaginavam que aquele homem discreto, ainda associado à sombra de Shirkuh, seria capaz de remodelar completamente o poder egípcio. Desde os primeiros dias, Saladino enfrentou um ambiente hostil. Funcionários fatímidas desconfiavam de suas intenções, líderes militares egípcios questionavam sua autoridade e membros da corte viam nele uma ameaça direta aos privilégios acumulados ao longo de gerações. Além disso, o califa Al-Adid, embora ainda fosse a figura simbólica do regime, estava fisicamente debilitado e politicamente isolado, o que tornava o equilíbrio de poder ainda mais delicado. Saladino precisava governar sem provocar uma reação imediata que pudesse derrubá-lo. Sua estratégia inicial foi marcada pela cautela. Em vez de promover mudanças abruptas, manteve muitos funcionários fatímidas em seus cargos,
respeitou rituais da corte e evitou confrontos diretos. Ao mesmo tempo, começou a cercar-se de homens leais, principalmente sírios e curdos, garantindo o controle gradual do exército e das posições-chave da administração. Essa abordagem lhe permitiu ganhar tempo, observar seus adversários e enfraquecer resistências sem recorrer à violência aberta. As conspirações, porém, não tardaram a surgir. Houve tentativas de assassinato, revoltas internas e contatos secretos entre membros da corte fatímida e os Estados Cruzados. Saladino lidou com essas ameaças de forma pragmática. Em alguns casos, respondeu com firmeza, eliminando focos de rebelião. Em outros, preferiu negociar, oferecer perdões ou absorver antigos inimigos em sua própria estrutura de poder. Essa flexibilidade revelou uma compreensão profunda da política egípcia e de suas fragilidades. Enquanto consolidava sua posição, Saladino iniciou um processo silencioso de transformação religiosa. O Califado Fatímida representava o centro do islamismo xiita no mundo islâmico, em oposição ao sunismo dominante na Síria e no Iraque. Em vez de impor uma mudança imediata, ele promoveu a expansão de instituições sunitas, fundou madraças, nomeou juízes sunitas e incentivou o ensino da jurisprudência ortodoxa. Gradualmente, o discurso religioso do Estado começou a mudar, quase sem alarde. Essa transição atingiu seu ponto decisivo quando o nome do califa Fatímida deixou de ser mencionado nas orações de sexta-feira, sendo substituído pelo do califa Abássida de Bagdá. Esse gesto, profundamente simbólico, marcou o fim efetivo do califado Fatímida após mais de 2 séculos de existência. A mudança ocorreu sem grandes revoltas populares, resultado da estratégia cuidadosa de Saladino, que soube preparar o terreno antes de agir. A morte do califa Al-Adid, pouco tempo depois, encerrou definitivamente o regime fatímida. Saladino tornou-se o governante de fato do Egito, agora oficialmente alinhado ao sunismo. Apesar disso, manteve uma postura moderada em relação à população xiita, evitando perseguições em larga escala. Seu objetivo não era criar novos conflitos internos, mas estabilizar o país e utilizá-lo como base para um projeto político maior. Nesse período, sua relação com Nur ad-Din tornou-se mais complexa. Formalmente, Saladino ainda era um vassalo do governante sírio, mas na prática exercia poder autônomo sobre uma das regiões mais ricas do mundo islâmico. Nur ad-Din observava com atenção, ora satisfeito com o fim do califado rival, ora desconfiado do crescimento da autoridade de seu subordinado. Saladino precisava demonstrar lealdade, sem abrir mão de sua independência. A administração do Egito revelou outra faceta de sua liderança. Ele reorganizou o sistema fiscal, fortaleceu o exército, investiu na defesa do território e garantiu o fluxo de recursos necessários para sustentar futuras campanhas. O Egito deixou de ser um estado enfraquecido e tornou-se um pilar de estabilidade e poder. Essa base econômica seria fundamental para os confrontos que ainda estavam por vir. Ao final dessa fase, Saladino já não era apenas um vizir improvisado, havia se transformado em um governante pleno, capaz de derrubar um califado secular sem provocar colapso social, de navegar por intrigas palacianas com paciência e de impor sua visão política com precisão. O Egito estava sob seu controle, e com ele surgia a possibilidade concreta de unir territórios muçulmanos fragmentados. A ascensão, que começara quase por acaso, agora apontava para ambições muito maiores, preparando o caminho para um líder que em breve enfrentaria os maiores desafios de sua época. Com o fim do califado fatímida, Saladino passou a governar o Egito sem rivais diretos, mas o verdadeiro desafio começava naquele momento. Consolidar o poder significava transformar um território marcado por décadas de instabilidade em uma base sólida, capaz de sustentar um projeto político mais amplo. O Egito não poderia ser apenas uma possessão conquistada. Precisava tornar-se um centro administrativo, militar e religioso confiável, tanto aos olhos da população local quanto do restante do mundo islâmico. Uma das primeiras preocupações de Saladino foi reorganizar a administração. O sistema herdado dos fatímidas
era complexo, muitas vezes ineficiente e corroído por corrupção. Ele manteve funcionários experientes quando julgou conveniente, mas introduziu novos administradores de sua confiança, criando uma estrutura mais centralizada. O objetivo era garantir a arrecadação estável e controle direto sobre as províncias, evitando que governadores locais se tornassem focos de autonomia perigosa. Essa reorganização administrativa permitiu maior previsibilidade fiscal e fortaleceu o poder central no Cairo. No campo econômico, Saladino adotou medidas pragmáticas, reduziu impostos excessivos que haviam provocado descontentamento popular e estimulou o comércio, especialmente ao longo do Nilo e nas rotas que ligavam o Egito ao Mediterrâneo e ao Mar Vermelho. O controle eficiente dos portos e das rotas comerciais aumentou a arrecadação sem sufocar a população. Com isso, o Egito voltou a prosperar, recuperando parte de sua antiga riqueza e tornando-se novamente um dos territórios mais valiosos do Oriente Médio. O fortalecimento do exército foi outra prioridade absoluta. Saladino sabia que sua autoridade dependia, em última instância, da capacidade de defender o território e projetar força quando necessário. Ele reorganizou as tropas, integrando soldados sírios, curdos, turcos e egípcios em uma estrutura mais coesa. Investiu em treinamento, disciplina e logística, consciente de que a guerra moderna de seu tempo exigia planejamento cuidadoso e não apenas bravura individual. O exército egípcio, antes enfraquecido por disputas internas, tornou-se uma força respeitável. Paralelamente, Saladino dedicou atenção especial às fortificações. Cidades estratégicas foram reforçadas, castelos restaurados e novas defesas construídas, especialmente em regiões vulneráveis a ataques cruzados. O Cairo, em particular, começou a ser transformado em uma capital digna de um grande estado, com obras que não apenas garantiam segurança, mas também simbolizavam estabilidade e continuidade. Essas construções reforçavam a imagem de um governo sólido e duradouro. A legitimidade religiosa era um pilar fundamental desse processo. Como governante sunita em um território que havia sido o coração do xiismo fatímida, Saladino precisava consolidar sua autoridade sem provocar rupturas sociais profundas. Ele continuou a promover instituições religiosas sunitas, apoiou estudiosos respeitados e fortaleceu o papel dos juízes islâmicos na administração da justiça. Ao mesmo tempo, evitou perseguições sistemáticas aos antigos apoiadores do regime fatímida, preferindo integrar a população à nova ordem. Essa postura equilibrada contribuiu para construir sua imagem como um governante justo e piedoso. A associação entre poder político e devoção religiosa reforçou sua autoridade perante o povo e perante outros líderes muçulmanos. Aos poucos, Saladino deixou de ser visto apenas como um administrador habilidoso e passou a ser reconhecido como um defensor da ortodoxia sunita e da unidade islâmica, um papel que teria enorme peso simbólico nos anos seguintes. Enquanto consolidava o Egito internamente, Saladino começou a projetar sua influência além de suas fronteiras. Estabeleceu contatos diplomáticos com governantes da Síria, da Mesopotâmia e da Península Arábica, sempre equilibrando o respeito formal a Nur ad-Din com a afirmação gradual de sua autonomia. Essa expansão de influência não ocorreu por meio de conquistas imediatas, mas por alianças, casamentos políticos e demonstrações calculadas de força. Os Estados Cruzados acompanhavam com atenção essas transformações. Um Egito estável, rico e militarmente organizado representava uma ameaça direta ao equilíbrio regional. Saladino, ciente disso, evitou provocações prematuras, preferindo consolidar suas bases antes de qualquer confronto direto. Essa paciência estratégica revelou um líder que pensava em décadas, não em vitórias rápidas. Ao final desse período, Saladino já não podia ser considerado apenas um governante regional. O Egito, sob seu comando, tornara-se o coração de um projeto político mais ambicioso, capaz de sustentar campanhas militares de grande escala e de oferecer liderança ao mundo islâmico fragmentado. A partir do Cairo, ele começava a olhar para além do Nilo, consciente de que sua autoridade, agora firmemente estabelecida,
o colocava no centro das disputas que definiriam o futuro do Oriente Médio. A morte de Nur ad-Din, em 1174, marcou uma ruptura profunda no equilíbrio político do Oriente Médio. O governante que havia conseguido conter os cruzados e impor certa ordem entre os territórios muçulmanos deixou como herdeiro um filho ainda criança, incapaz de exercer autoridade real. O vácuo de poder que se abriu na Síria rapidamente atraiu ambições rivais. Emirs, generais e antigos aliados passaram a disputar cidades, exércitos e rotas estratégicas. A unidade construída com esforço ao longo de décadas começou a se desfazer em poucas semanas. Para Saladino, a morte de Nur ad-Din representava ao mesmo tempo uma oportunidade e um risco. Formalmente ele ainda devia lealdade à dinastia Zengida, mas na prática governava o Egito de forma independente e possuía recursos superiores aos de muitos dos novos pretendentes ao poder sírio. Ainda assim, qualquer movimento precipitado poderia ser interpretado como usurpação, provocando resistência generalizada e até uma coalizão contra ele. Era necessário agir com cuidado, construindo legitimidade antes de recorrer à força. O primeiro passo foi simbólico, mas fundamental. Saladino passou a apresentar-se como protetor do jovem herdeiro de Nur ad-Din, afirmando agir em defesa da estabilidade e da unidade do Islã. Esse discurso lhe permitiu intervir na Síria, sem se declarar abertamente soberano. Ao mesmo tempo, iniciou negociações com líderes locais, oferecendo alianças, garantias de autonomia e cargos administrativos em troca de reconhecimento. Em muitos casos, a diplomacia se mostrou mais eficaz do que a guerra. Damasco tornou-se o principal objetivo inicial. A cidade era um centro político, religioso e estratégico, além de possuir enorme valor simbólico por ter sido a capital de Nur ad-Din. Após negociações tensas, Saladino conseguiu entrar em Damasco praticamente sem combate, sendo recebido por parte da população e da elite como um governante capaz de restaurar a ordem. Esse momento foi decisivo, pois consolidou sua presença na Síria e ampliou significativamente sua autoridade. Nem todos, porém, aceitaram sua ascensão de forma pacífica. Em Alepo e em outras regiões do norte da Síria, facções zêngidas resistiram, vendo Saladino como um intruso. Conflitos armados tornaram-se inevitáveis. Nessas campanhas, ele demonstrou uma combinação de firmeza militar e pragmatismo político. Cidades que se rendiam eram tratadas com moderação. Líderes derrotados, muitas vezes, mantinham títulos e terras sob sua suzerania. Essa política reduziu a necessidade de guerras prolongadas e enfraqueceu gradualmente a oposição. A unificação não se limitou à Síria. Saladino também voltou sua atenção para a Mesopotâmia e para regiões do Hejaz, garantindo controle sobre rotas comerciais e locais sagrados do Islã. O domínio sobre Meca e Medina, ainda que indireto, reforçou enormemente sua legitimidade religiosa. Ele deixou claro que seu projeto não era apenas territorial, mas também espiritual, apresentando-se como defensor dos lugares santos e da comunidade muçulmana como um todo. Essas campanhas exigiram equilíbrio constante entre força e negociação. Em alguns momentos, Saladino precisou recorrer a cercos longos e batalhas decisivas. Em outros, preferiu acordos que preservavam vidas e recursos. Sua habilidade em alternar essas abordagens revelou um líder atento às circunstâncias, disposto a ceder quando necessário, mas firme quando a autoridade era desafiada. Esse estilo contrastava com a brutalidade comum da época e ajudou a consolidar sua imagem como governante justo. Enquanto isso, os Estados Cruzados observavam com crescente preocupação. A fragmentação muçulmana havia sido por décadas sua maior vantagem estratégica. A ascensão de Saladino e a reunificação gradual de vastos territórios alteravam drasticamente o equilíbrio de forças. Ainda assim, ele evitou confrontos diretos nesse momento, consciente de que sua prioridade era concluir a unificação interna antes de enfrentar um inimigo externo organizado. Ao final desse processo, Saladino havia transformado um cenário de caos em uma estrutura política relativamente coesa. Egito, Síria e regiões adjacentes estavam, direta ou indiretamente, sob sua autoridade.
Mais do que um conquistador, ele surgia como um arquiteto da unidade, alguém capaz de costurar alianças, neutralizar rivais e dar forma a um domínio estável. Esse domínio recém-construído seria, em breve, colocado à prova quando o confronto inevitável com os cruzados deixasse de ser uma possibilidade distante e se tornasse uma realidade iminente. A consolidação do sultanato aiúbida marcou o momento em que o poder de Saladino deixou de ser apenas uma soma de territórios conquistados e passou a assumir a forma de um Estado estruturado. Egito e Síria, agora sob sua liderança, precisavam funcionar como um corpo político único, capaz de resistir a pressões internas e externas. Esse processo não foi imediato nem simples. Exigiu ajustes constantes, concessões estratégicas e uma atenção permanente aos delicados equilíbrios que sustentavam sua autoridade. Embora Saladino fosse reconhecido como governante supremo, resistências internas persistiam. Antigas elites locais, especialmente na Síria, ainda demonstravam lealdade à dinastia Zengida ou desconfiavam da centralização do poder. Para lidar com isso, ele evitou impor um controle excessivamente rígido. Em vez disso, manteve governadores regionais, muitos deles antigos rivais, desde que aceitassem sua suzerania. Essa política reduziu o risco de revoltas e permitiu que a administração local continuasse funcionando sem grandes rupturas. A organização do sultanato também envolveu a distribuição cuidadosa de cargos entre membros de sua família. Irmãos, filhos e sobrinhos receberam governos regionais, criando uma rede de poder baseada em laços de sangue. Essa prática fortalecia a dinastia aiúbida, mas também exigia vigilância constante para evitar disputas internas. Saladino precisava agir como árbitro, equilibrando ambições pessoais com a necessidade de unidade, uma tarefa que exigia tanto autoridade quanto habilidade diplomática. No plano religioso, Saladino aprofundou seu papel como líder sunita. A promoção de instituições religiosas continuou, assim como o apoio a estudiosos e juristas respeitados. Ele compreendia que a legitimidade espiritual era essencial para sustentar um projeto político de longo prazo. Ao mesmo tempo, manteve uma postura relativamente tolerante em relação a minorias religiosas e a diferentes correntes do Islã, desde que não representassem ameaça direta à estabilidade do Estado. Essa moderação ajudou a evitar conflitos internos desnecessários. A relação entre devoção religiosa e poder político tornou-se uma marca de seu governo. Saladino não se apresentava apenas como um governante secular, mas como alguém comprometido com a defesa da fé. Essa imagem foi cuidadosamente cultivada, não por meio de discursos vazios, mas através de ações concretas, como o financiamento de obras religiosas, o respeito às leis islâmicas e a vida pessoal relativamente austera. Essa coerência reforçava sua credibilidade perante o povo e os líderes religiosos. Enquanto consolidava o sultanato, Saladino também se dedicou à preparação militar. O exército foi mantido em constante prontidão, com treinamentos regulares e reorganização das forças. Ele sabia que o confronto com os reinos cruzados era apenas uma questão de tempo. Para isso, investiu na logística, no abastecimento e na mobilidade das tropas, aprendendo com experiências anteriores que guerras prolongadas eram vencidas tanto pela resistência quanto pela força ofensiva. As fortificações continuaram a ser uma prioridade. Castelos estratégicos foram reforçados ao longo das fronteiras com os estados cruzados, criando uma linha defensiva sólida. Ao mesmo tempo, Saladino evitou provocar conflitos diretos desnecessários, respeitando tratados quando isso servia a seus interesses. Essa combinação de preparação e contenção demonstrava uma visão estratégica madura, focada em resultados duradouros. No campo diplomático, Saladino manteve contatos com diferentes potências da região, buscando isolar os cruzados e evitar que recebessem apoio significativo de vizinhos muçulmanos. Sua autoridade crescente dificultava alianças entre os estados cruzados e líderes islâmicos locais, algo que havia sido comum no passado. Aos poucos, o equilíbrio regional começava a se inclinar a seu favor. Ao final desse período, o sultanato aiúbida estava firmemente estabelecido.
Saladino havia conseguido unir vastos territórios sob uma liderança relativamente estável, equilibrando autoridade política, devoção religiosa e pragmatismo administrativo. Mais do que um conquistador, ele se consolidava como estadista. Com o Estado fortalecido e o exército preparado, o confronto com os reinos cruzados deixava de ser uma possibilidade distante e se tornava um desafio inevitável, para o qual Saladino estava determinado a se apresentar não apenas como líder militar, mas como símbolo da unidade muçulmana. O confronto direto entre Saladino e os Estados Cruzados não começou com uma grande batalha, mas com uma sequência de choques limitados, avanços cautelosos e recuos estratégicos. Ambos os lados compreendiam que um conflito aberto poderia ser decisivo demais para ser travado sem preparação. Para os cruzados, a ascensão de um líder que controlava Egito e Síria representava uma ameaça inédita. Para Saladino, atacar prematuramente poderia colocar em risco a unidade recém-construída do mundo muçulmano. Nos primeiros anos desse embate, predominou uma guerra de desgaste. Escaramuças ao longo das fronteiras, ataques a fortalezas isoladas e disputas por rotas comerciais tornaram-se frequentes. Saladino evitava confrontos diretos quando não possuía clara vantagem. Preferia testar as defesas inimigas, avaliar o tempo de resposta dos cruzados e observar como seus líderes reagiam à pressão. Essa postura contrastava com a impaciência que começava a surgir do lado cristão, especialmente entre cavaleiros que viam a guerra como um caminho para a glória pessoal. Tratados temporários desempenharam um papel importante nesse período. Saladino não hesitava em firmar acordos quando isso lhe permitia ganhar tempo, reorganizar tropas ou lidar com problemas internos. Para muitos cruzados, esses tratados eram vistos como sinais de fraqueza, uma interpretação que se mostraria equivocada. Na realidade, cada trégua servia para fortalecer o sultanato aiúbida, consolidar alianças e ampliar o apoio religioso à ideia de uma guerra legítima contra os ocupantes cristãos. Enquanto isso, os Estados Cruzados enfrentavam seus próprios problemas. O Reino de Jerusalém era marcado por disputas internas, rivalidades entre nobres e decisões políticas mal calculadas. Alguns líderes cruzados subestimaram Saladino, acreditando que sua autoridade era frágil e dependente de uma unidade artificial entre povos diversos. Outros, movidos por ambição ou fanatismo, realizaram ataques provocativos contra caravanas muçulmanas, violando tratados e enfraquecendo qualquer possibilidade de coexistência pacífica. Essas ações tiveram consequências profundas. Cada violação de acordo oferecia a Saladino não apenas um motivo militar, mas também uma justificativa moral. Aos olhos do mundo islâmico, o conflito deixava de ser apenas uma disputa territorial e passava a assumir contornos de dever religioso. Gradualmente, estudiosos, líderes religiosos e governantes regionais passaram a apoiar de forma mais explícita a liderança de Saladino, vendo nele o homem capaz de enfrentar os cruzados de maneira eficaz e legítima. A paciência de Saladino foi um elemento central dessa fase. Em vez de buscar uma vitória rápida, ele concentrou-se em enfraquecer o inimigo ao longo do tempo. Atacava pontos vulneráveis, isolava fortalezas e forçava os cruzados a dispersar suas forças. Essa estratégia desgastava recursos, minava a moral e expunha erros de coordenação. Ao mesmo tempo, o sultão mantinha suas tropas disciplinadas, evitando ações impulsivas que pudessem comprometer sua imagem ou sua posição política. Internamente, ele continuava a reforçar a unidade do sultanato. Cada campanha, mesmo limitada, era apresentada como parte de um esforço maior em defesa da fé e da comunidade muçulmana. Essa narrativa fortalecia sua autoridade e reduzia resistências internas. Saladino compreendia que uma grande vitória só teria valor duradouro se fosse sustentada por consenso político e apoio popular. Os cruzados, por sua vez, passaram a cometer erros estratégicos cada vez mais evidentes. A confiança excessiva em fortalezas fixas, a dependência de reforços vindos da Europa e a falta de coordenação entre seus líderes criaram vulnerabilidades crescentes.
Em vez de adaptar suas estratégias ao novo equilíbrio de poder, muitos insistiam em métodos que haviam funcionado décadas antes, ignorando as transformações políticas e militares ao seu redor. À medida que os confrontos se intensificavam, tornava-se claro que uma batalha decisiva era inevitável. Saladino, porém, recusava-se a ser arrastado para um confronto em condições desfavoráveis. Esperava o momento em que os cruzados estivessem isolados, mal abastecidos e politicamente divididos. Cada movimento seu era calculado, cada avanço cuidadosamente planejado. No mundo islâmico, sua imagem alcançava um novo patamar. Já não era apenas o governante do Egito e da Síria, mas o principal líder da resistência contra os Estados Cruzados. Esse reconhecimento não surgiu de um único feito espetacular, mas de uma sequência de decisões prudentes, vitórias pontuais e, sobretudo, da capacidade de esperar. Quando o momento certo finalmente se aproximasse, Saladino estaria não apenas pronto para atacar, mas amparado por uma legitimidade que tornaria sua vitória algo muito maior do que um simples triunfo militar. O ano de 1187 marcou o momento em que a paciência estratégica de Saladino encontrou sua oportunidade decisiva. Após anos de confrontos limitados, tratados rompidos e provocações constantes, as condições finalmente se alinharam para um confronto em larga escala. Os Estados Cruzados, pressionados por divisões internas e decisões impensadas, colocaram-se em uma posição vulnerável. Saladino, atento a cada movimento do inimigo, iniciou uma preparação meticulosa, consciente de que aquela batalha poderia redefinir o destino da região. A estratégia começou muito antes do primeiro choque entre exércitos. Saladino compreendia que vencer os cruzados exigia mais do que força numérica. Era necessário explorar suas fraquezas logísticas, especialmente a dependência de água e suprimentos em um território árido. Ele escolheu cuidadosamente o local do confronto, nas proximidades das colinas de Hattin, uma região quente, seca e distante de fontes abundantes de água. Ao controlar os acessos, poderia transformar o ambiente em um aliado silencioso. Para atrair o exército cruzado, Saladino lançou ataques estratégicos contra Tiberíades, uma cidade importante e simbolicamente valiosa. A provocação funcionou. Apesar de conselhos mais cautelosos, a liderança cruzada decidiu marchar para socorrer a cidade, abandonando posições defensivas mais seguras. Essa decisão expôs as fragilidades do comando cristão, dividido entre prudência e impulsividade, e revelou a falta de consenso que corroía o reino de Jerusalém. A marcha dos cruzados foi extenuante. Sob o sol escaldante do verão, com suprimentos limitados e assediados continuamente pela cavalaria muçulmana, os soldados cristãos avançavam lentamente. Saladino evitava o confronto direto, preferindo ataques rápidos que aumentavam o desgaste físico e psicológico. O inimigo era constantemente lembrado de sua vulnerabilidade, incapaz de descansar ou reorganizar-se adequadamente. Quando os exércitos finalmente se encontraram nas proximidades de Hattin, os cruzados já estavam debilitados, a falta de água tornara-se crítica. Saladino então intensificou a pressão. Incêndios foram provocados na vegetação seca, aumentando o calor e a confusão. A fumaça, o cansaço e a sede transformaram o campo de batalha em um cenário de desespero. A disciplina cruzada começou a se desfazer, enquanto o exército muçulmano mantinha coesão e controle. O confronto foi rápido e decisivo. As forças de Saladino cercaram os cruzados, impedindo qualquer retirada organizada. A cavalaria pesada, cristã outrora temida, mostrou-se ineficaz em um terreno desfavorável e contra um inimigo que se recusava a lutar segundo as regras esperadas. À medida que a resistência se esgotava, o exército cruzado entrou em colapso. A vitória de Saladino foi esmagadora. Grande parte da elite militar do reino de Jerusalém foi morta ou capturada. Entre os prisioneiros estavam figuras centrais, incluindo o rei Guido de Lusignan e importantes nobres e cavaleiros. A relíquia mais sagrada dos cruzados, a Vera Cruz, foi capturada. Um golpe devastador não apenas militar, mas simbólico, que abalou profundamente a moral cristã no Oriente. Saladino tratou os prisioneiros de acordo com sua visão política e religiosa.
Alguns foram libertados mediante resgate. Outros, considerados particularmente perigosos ou responsáveis por atrocidades, foram executados. Essa seletividade reforçou sua imagem como líder firme, mas não arbitrário. Cada decisão era pensada para enviar uma mensagem clara. O equilíbrio de poder havia mudado. A Batalha de Hattin representou um ponto de virada definitivo. Com o exército cruzado destruído, as fortalezas cristãs ficaram isoladas e vulneráveis. Cidades importantes começaram a cair uma após a outra, muitas vezes sem resistência significativa. O caminho para Jerusalém, antes considerado inalcançável, estava agora aberto. No mundo islâmico, a vitória foi celebrada como um triunfo histórico. Saladino consolidou-se como o líder capaz de fazer aquilo que gerações anteriores não haviam conseguido. Sua paciência, sua estratégia e sua capacidade de unir forças diversas haviam produzido um resultado que parecia, por muito tempo, impossível. Hattin não foi apenas uma batalha vencida, foi a quebra definitiva da supremacia cruzada no Oriente, o momento em que o destino das cruzadas começou a ser irreversivelmente redesenhado. Após a vitória em Hattin, o caminho para Jerusalém estava aberto como nunca antes. As forças cruzadas haviam perdido sua espinha dorsal militar, e as cidades que sustentavam o reino de Jerusalém começaram a cair em rápida sucessão. Acre, Nablus, Jafa, Ascalão e diversas fortalezas menores renderam-se ou foram tomadas com relativa facilidade. A sensação de inevitabilidade se espalhava. Jerusalém, que por quase 90 anos estivera sob domínio cristão, agora encontrava-se isolada, com poucos defensores e praticamente sem esperança de socorro externo imediato. A Cidade Santa carregava um peso simbólico imenso. Para os muçulmanos, Jerusalém era o terceiro local mais sagrado do Islã, ligada à memória dos profetas e à ascensão noturna de Maomé. Para os cristãos, era o coração espiritual da fé, o local da crucificação e da ressurreição. Saladino compreendia que sua próxima decisão ultrapassaria o campo militar. A forma como Jerusalém seria reconquistada definiria sua imagem diante do mundo islâmico e também da cristandade. O cerco teve início no final de setembro de 1187. Dentro das muralhas, a situação era crítica. A população cristã incluía cavaleiros sobreviventes, clérigos, peregrinos e civis que haviam fugido das cidades conquistadas. A defesa estava sob o comando de Balian de Ibelin, um nobre experiente, mas consciente da fragilidade de sua posição. Havia poucos combatentes, suprimentos limitados e nenhuma perspectiva real de reforços vindos da Europa. Saladino conduziu o cerco com firmeza, mas sem pressa desnecessária. Suas tropas cercaram a cidade, posicionaram máquinas de cerco e iniciaram ataques coordenados às muralhas. Ao mesmo tempo, ele manteve canais de negociação abertos, demonstrando que sua intenção não era a destruição gratuita, mas a rendição organizada. Cada avanço militar era acompanhado por propostas, um equilíbrio calculado entre pressão e diálogo. Dentro de Jerusalém, o medo era profundo. A memória da conquista cristã de 1099 ainda pairava como um espectro. Naquele ano, quando os cruzados tomaram a cidade, milhares de muçulmanos e judeus foram massacrados indiscriminadamente. Muitos temiam que a reconquista muçulmana fosse marcada por vingança semelhante. Balian, ciente do desespero crescente, iniciou negociações diretas com Saladino, buscando termos que evitassem um banho de sangue. As conversas foram tensas. Inicialmente, Saladino exigiu rendição incondicional, confiante em sua superioridade militar. Balian respondeu com um aviso calculado. Se não houvesse acordo, os defensores destruiriam os locais sagrados e matariam seus próprios prisioneiros antes de lutar até o fim. A ameaça não era apenas militar, mas simbólica, e Saladino compreendeu o peso daquela possibilidade. Jerusalém não poderia ser reconquistada à custa de sua própria sacralidade. Após negociações prolongadas, um acordo foi alcançado. Jerusalém se renderia pacificamente. Em troca, a população cristã teria o direito de deixar a cidade mediante pagamento de resgates razoáveis.
Aqueles que não pudessem pagar seriam libertados com a ajuda de fundos islâmicos e cristãos. Mulheres, crianças e idosos receberiam tratamento especial. Essa decisão marcou uma ruptura clara com a lógica da vingança que dominara conquistas anteriores. Em 2 de outubro de 1187, Saladino entrou em Jerusalém. Sua entrada foi deliberadamente contida. Não houve saques em massa, nem massacres. As mesquitas foram purificadas e reabertas ao culto islâmico, incluindo a mesquita de Al-Aqsa, que havia sido usada como edifício militar pelos cruzados. Ao mesmo tempo, igrejas cristãs importantes foram preservadas, e os locais sagrados do cristianismo não foram destruídos. Essa escolha teve impacto imediato e profundo. Para o mundo islâmico, a reconquista de Jerusalém foi celebrada como um momento de redenção histórica, não apenas pela recuperação territorial, mas pela forma como foi conduzida. Saladino passou a ser visto como um governante que aliava força e justiça, alguém capaz de vencer sem perder o controle moral. Poetas, estudiosos e cronistas exaltaram o evento como prova de que a paciência e a unidade finalmente haviam sido recompensadas. No mundo cristão, a perda de Jerusalém causou choque e comoção. A notícia espalhou-se rapidamente pela Europa, provocando indignação, luto e um sentimento de humilhação. Ao mesmo tempo, relatos sobre a conduta de Saladino circularam, despertando reações ambíguas. Embora fosse o inimigo que tomara a Cidade Santa, sua moderação contrastava de forma desconfortável com a violência da conquista cristã décadas antes. Mesmo entre adversários, surgia um respeito relutante. A queda de Jerusalém redefiniu o conflito. Militarmente, consolidou o colapso do reino de Jerusalém como potência dominante. Simbolicamente, reposicionou o Islã como força capaz de proteger seus lugares sagrados e de impor limites éticos à guerra. Para Saladino, aquele momento representou o auge de sua trajetória. Ele havia alcançado o objetivo que durante gerações parecera inalcançável, e o fizera de maneira que ampliava e não diminuía seu legado. Jerusalém, novamente sob domínio muçulmano, tornava-se o símbolo máximo de uma transformação histórica. A cidade não era apenas um prêmio de guerra, mas a confirmação de que a liderança de Saladino havia alterado o curso das cruzadas. O impacto daquele dia ecoaria muito além das muralhas, moldando percepções, narrativas e decisões que ainda estavam por vir. Após a reconquista de Jerusalém, Saladino atingiu o auge de sua autoridade, mas não encontrou descanso. A queda da Cidade Santa provocou uma reação imediata na cristandade europeia, culminando na Terceira Cruzada. Reis e exércitos atravessaram o Mediterrâneo com o objetivo declarado de recuperar Jerusalém e conter o avanço muçulmano. Entre eles estava Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão, um adversário à altura cuja presença transformaria os últimos anos de Saladino em um prolongado teste de resistência e habilidade política. O confronto entre Saladino e Ricardo nunca se reduziu a um duelo simples de força bruta. Ambos os líderes demonstraram respeito mútuo, mesmo enquanto travavam uma guerra intensa. Batalhas como a de Arsuf revelaram limites claros para o exército muçulmano, assim como a dificuldade dos cruzados em avançar para o interior. Saladino aprendeu a lidar com um inimigo disciplinado, agressivo e carismático, enquanto Ricardo percebeu que enfrentava um governante capaz de resistir sem se deixar arrastar para decisões impulsivas. A guerra tornou-se um jogo de manobras, cercos, recuos e negociações constantes. Apesar de algumas derrotas pontuais, Saladino conseguiu preservar o núcleo de seu domínio. Jerusalém permaneceu sob controle muçulmano e os cruzados limitaram-se a consolidar posições costeiras. As negociações entre os dois líderes resultaram em tratados que permitiam o acesso pacífico de peregrinos cristãos à Cidade Santa, um compromisso que refletia o pragmatismo de Saladino e sua compreensão do valor simbólico da tolerância controlada. Esse equilíbrio evitou uma escalada ainda mais destrutiva do conflito. Com o fim da Terceira Cruzada, Saladino encontrava-se fisicamente exausto e financeiramente pressionado. Anos de campanhas contínuas haviam drenado recursos e energia.
Ainda assim, ele manteve-se fiel a um estilo de vida austero. Ao contrário de muitos governantes de seu tempo, não acumulou grandes riquezas pessoais. Grande parte do tesouro foi utilizada para sustentar o exército, financiar obras religiosas e ajudar os necessitados. Essa postura reforçou sua imagem de líder devoto e desapegado do luxo. Nos últimos anos, Saladino concentrou-se em garantir a estabilidade de seus territórios. Dividiu responsabilidades entre seus filhos e parentes, tentando preservar a unidade do sultanato aiúbida após sua morte. Essa tarefa revelou-se complexa, pois as tensões internas nunca desapareceram completamente. Ainda assim, sua autoridade pessoal foi suficiente para manter o equilíbrio enquanto viveu, adiando conflitos que só emergiriam após sua ausência. Saladino morreu em 1193, em Damasco, após uma breve doença. Sua morte foi marcada por um contraste simbólico poderoso. O governante que havia controlado vastos territórios e derrotado reis europeus deixou tão poucos bens pessoais que mal havia recursos para custear seu funeral. Esse detalhe, amplamente registrado por cronistas, tornou-se parte central de sua memória histórica, reforçando a ideia de um líder que governou por convicção e não por ganância. No mundo islâmico, Saladino foi lembrado como o restaurador da honra perdida, o homem que devolveu Jerusalém à comunidade muçulmana e demonstrou que unidade e disciplina podiam superar divisões antigas. Sua figura foi celebrada em crônicas, poemas e tradições orais, não apenas como guerreiro, mas como governante justo e piedoso. Ao longo dos séculos, seu nome tornou-se sinônimo de liderança equilibrada, capaz de unir fé e pragmatismo. No Ocidente cristão, a memória de Saladino seguiu um caminho singular. Embora fosse o inimigo que derrotara os cruzados, sua conduta durante e após as guerras despertou admiração. Cronistas europeus reconheceram sua honra, sua generosidade com prisioneiros e sua capacidade de negociar sem humilhação. Em um período marcado por brutalidade extrema, Saladino destacou-se como uma exceção desconfortável, um adversário que refletia virtudes valorizadas até mesmo por aqueles que o combatiam. Com o passar do tempo, sua imagem atravessou fronteiras culturais e religiosas. Tornou-se personagem de obras literárias, lendas e relatos históricos que o apresentavam como modelo de cavalaria, justiça e inteligência política. Essa construção não foi fruto de propaganda isolada, mas do impacto real de suas escolhas em momentos decisivos. Saladino não venceu todas as batalhas, nem construiu um império eterno, mas deixou algo mais duradouro, um exemplo de liderança em um mundo dilacerado pela guerra. Assim, o legado de Saladino ultrapassa o contexto das cruzadas. Ele permanece como uma das figuras mais respeitadas da Idade Média, justamente por ter compreendido que o verdadeiro poder não reside apenas na conquista, mas na forma como se governa, se negocia e se escolhe agir diante da vitória e da derrota. Sua história encerra uma era, mas continua a ecoar como referência de honra e pragmatismo em tempos de conflito.